Fala pessoal, aqui é o Max Macedo, mais uma vez para tentar ajudar a apagar os incêndios que vão surgindo na nossa sinofilia. Mais recentemente a gente teve acesso a uma série de vídeos que correram as mídias sociais com extremos abusos no treinamento canino. Isso se torna cada vez mais presente com a facilidade que se tem das filmagens hoje em dia, né? E o meu papel aqui não é ser o algoz das pessoas envolvidas nisso. Então, o que eu penso sobre isso é que nós devemos apresentar o nosso repúdio como treinadores a essas práticas, mas principalmente a uma mentalidade. Então, o que eu quero trazer aqui é uma tentativa de modificação de mentalidade. Na verdade, eu tenho trabalhado nisso há tantos anos e é lógico que a gente vai aprendendo, a gente vai modificando a nossa forma de enxergar as coisas e cada vez mais eu vejo que para todas as áreas da vida, e especificamente a gente pode aplicar para essa nossa área canina, nós precisamos de 3 itens para fechar a equação rumo ao progresso. Primeiro item, educação. Ensino, trazer conhecimento. O segundo item, regulação ou regulamentação. E um terceiro item, noção de consequência, penalização, responsabilização. Então, quando a gente tem esses 3 itens, a equação se fecha de maneira harmônica e nós conseguimos conviver em sociedade rumo a uma sociedade evoluída. Infelizmente, essas coisas vão acontecendo por aí. E o motivo do meu bate-papo aqui com vocês hoje é focar na educação. Que a parte das penalidades sejam cumpridas pelas pessoas, pelos elementos, pelas funções responsáveis nessa área. Então, que caiba o devido processo legal, investigação, etc., que não é o meu papel. Meu papel é tentar trazer à luz algo absolutamente confuso sob a minha ótica no treinamento canino do Brasil. Vivemos tempos de internet, a internet nos trouxe uma facilidade absurda. Nunca na história da humanidade nós tivemos acesso tão livre, tão gratuito a todo o melhor conhecimento do mundo, tal como nós temos hoje, mas nós temos um grande problema, isso eu sempre falo. Todo o melhor conhecimento do mundo está disponível gratuitamente, de mão beijada, de bandeja para a gente na internet. A questão é que todo esse conhecimento não compreende talvez 0,01% de tudo aquilo que se apresenta na internet. Então, o nosso desafio não é ter acesso ao bom conhecimento, mas sim garimpar, filtrar o que da internet é bom e o que da internet é absolutamente descartável. Associado a essa realidade da internet, nós temos outras questões bem específicas, principalmente do Brasil, relacionadas às nossas origens culturais, que eu sempre falo já há muitos anos nas minhas aulas. Nós não somos um povo que naturalmente, culturalmente, temos o cão como constituinte cultural. Temos um outro problema também, que é o impacto da violência e da criminalidade na cultura contemporânea do brasileiro. Então isso faz com que nós valorizemos em muito o treinamento do cão de proteção, o que por si só não é problema, mas o problema é o viés que isso toma quando a gente soma agora esses 2 itens dessa nova equação que eu estou apresentando, que é a falta da cultura sobre cães, a falta da cultura canina, somado
a essa dificuldade de sabermos o que temos de bom ou de ruim na internet. Falei 2 itens? Não, 3. É mais uma equação com 3 variáveis. E somado a essa carência que nós temos e hipervalorização da proteção influenciado por nossa cultura de insegurança, nós tendemos a valorizar, infelizmente, justamente a parte ruim do que se apresenta como treino de proteção na internet. Então, o que a gente vê, via de regra, no brasileiro, principalmente o brasileiro leigo, é aquela emoção, aquela cultura do pão e circo, tal como no Coliseu nos tempos romanos. Então, o que o brasileiro, via de regra, tem valorizado, o que tem gerado engajamento nos vídeos na internet, são os vídeos mais exibicionistas, mais sensacionalistas, de cães voadores que mordem figurantes que vão rolando pelo chão, sobem árvore, pula dentro d'água, aquelas coisas mais sensacionalistas possíveis. E que quem de fato treina cães sabe que aquilo ali não passa de uma mera estimulação de um ou outro cão que tem isso como uma emoção, uma motivação inata, e a permissão de que essa emoção que foi agora estimulada, acionada, tome o seu curso e atinja os seus objetivos. E eu sempre repito em meus cursos, treinar cães não é isso. Treinar cães não é somente estimular os cães e permitir que essa emoção estimulada tome seu curso. Não. Isso também faz parte do todo do treinamento. Mas isso, se o treinamento residir nisso, nós estamos perdidos. E é essa a origem básica de muitos problemas que nós estamos vivendo aqui. E quando a gente vê problemas pontuais, como foram apontados nos últimos dias, na verdade esses problemas não passam de efeitos colaterais de todo um movimento, de toda uma mentalidade que tem sido propulsionada por essas variáveis dessa equação que eu apresentei aqui nesse momento. Quando eu comecei, há cerca de 30, 31 anos atrás, nós não tínhamos internet, sequer tínhamos fitas de vídeo VHS que começaram a vir nos anos posteriores. Nós não tínhamos contato direto com os centros de referência cultural no treinamento canino no mundo, a saber, Alemanha, Holanda, Bélgica, Finlândia, República Tcheca e tantos outros aí. Em decorrência disso, é lógico que a gente fazia muita coisa errada no treino, mas a gente treinava muito e sempre visando um objetivo, porque de certa forma a gente era pautado por programas de treinamento, basicamente os programas policiais militares, e que, por sua vez, estavam atrelados intimamente com o que na época a gente chamava de provas de adestramento, que no Brasil a gente chamava de provas de cães de guarda, esse era o nome oficial, que vinham do Schutzhund alemão, que hoje é universalmente conhecido oficialmente pela sigla IGP. Então nós treinávamos visando um programa complexo que, independente da nossa incapacidade técnica, de sofisticação técnica da época, nós treinávamos visando a conclusão de um programa complexo. E isso fazia com que nós tivéssemos que treinar. Daqui a pouco eu vou chegar sobre a minha visão do que seria treinar. Pois bem, a gente treinava muito. E os treinadores, somente no decorrer de muitos e muitos anos de treino e de produção de resultados, é que, devido à sua trajetória, independente do seu nível intelectual, mas devido à sua trajetória e o respeito que obtinham em decorrência do volume do seu trabalho e da sua conduta, passavam a ter lugar de voz, passavam a receber autoridade para falar e para ensinar. E esse é um outro efeito colateral da internet nos dias de hoje. Qualquer um pode chegar na internet e falar.
E além dessa facilidade, desse ambiente parlatório livre que é a internet, nós temos também a facilidade de literatura, trabalhos, teoria, etc. hoje em dia, que, diga-se de passagem, são uma verdadeira benesse que nós temos nos tempos de hoje e nós não tínhamos há 30 anos atrás. Isso é muito importante. Porém, essa facilidade fez com que surgisse uma mentalidade que eu considero muito perigosa, que é a extrema busca pelo conhecimento teórico, um parênteses aqui, que em si é extremamente benéfica, importante e indispensável. Vocês sabem muito bem o que eu penso disso, não só desse vídeo, mas de como eu tenho apresentado isso na minha carreira. Mas a grande questão é que há uma grande dissociação entre aquilo que se estuda e aquilo que se fala e aquilo que se pratica. Basicamente porque se pratica muito pouco, diferente de quem participa desse ambiente há 30, 40 anos, onde que não tinha outro espaço a não ser a prática. Hoje em dia não, nós temos o espaço da teoria e nós temos o espaço da prática. E via de regra, o que eu tenho visto são pessoas voltadas para a teoria, o que é muito bom, mas com a teoria muito dissociada da prática. Muitas vezes são pessoas que são dedicadas à teoria e que são dedicadas à prática, mas como não são dedicadas a um campo prático que é orientado ou parametrizado por, seja um ambiente, seja um regulamento, sejam grandes mestres mundiais, essa prática ela não tem um progresso associado ao campo teórico. Então, os grandes nomes do mundo, nem todos têm domínio profundo de teoria, e não é isso que vai fazer a diferença num grande treinador. Contudo, eles têm sim uma compreensão das questões teóricas, comportamentais, emocionais, dos mecanismos de aprendizado, mas eles treinam muito e treinam muito dentro de um programa visando um objetivo de melhoria. Normalmente, programa esse pautado em programas internacionais consagrados e normalmente também orientados por grandes nomes do treinamento mundial que eu sempre tenho citado, nomes seja no meio policial, no meio militar, no meio de provas de trabalho, nas provas de trabalho, seja no atual IGP, seja nas provas de ring esporte, nós temos grandes nomes. Então eu vou citar só alguns dos grandes nomes que eu conheço, tá? Então nós temos, por exemplo, no meio policial, nome consagrado, um senhor já de idade, com uma grande experiência, o holandês Dirk Stal. Um grande amigo meu, Werner Happen, um senhor já com cerca de 80 anos de idade agora, um grande nome na polícia alemã. Tem tantos outros, estou citando só aqueles principais. Um outro nome que há 2 anos atrás acaba de ir para a reserva na Força Aérea Sueca, depois de 40 anos de serviço, treinando e empregando cães, inclusive em 3 situações de conflitos internacionais, servindo a OTAN, no Kosovo durante 4 meses, com um cão que inclusive disputou o campeonato mundial VUSV em 2005 na França. No Afeganistão por 2 ocasiões de 4 meses cada, com um cão que disputou 2 campeonatos mundiais VUSV, campeão belga, 3º lugar geral nos campeonatos mundiais VUSV no ano de 2010 e no ano de 2011, 2 vezes melhor faro do mundo nos campeonatos mundiais VUSV 2010, 2011, e o grande Clément Julien. Nós temos um grande nome do aprendizado canino, a vanguarda do pensamento do aprendizado canino, e um grande influenciador e um grande treinador, porque venceu durante muito tempo
o ringue belga, que é o Bart Bellon, e tantos outros que naturalmente eu estou cometendo injustiça ao não comentar. Mas a grande questão é que nós temos que praticar muito, e praticar muito dentro de uma visão de progresso balizado por um programa e sob a orientação de grandes nomes. Aí sim nós teremos condição de desenvolver a nossa prática, e essa prática, quando associada paralelamente a estudos teóricos, que nós possamos ter uma associação, uma coerência entre teoria e prática. Aí sim nós iremos rumo ao progresso. Mas o que seria então isso que eu estou chamando de treinar cães? Bem, já me dizia um grande treinador dinamarquês, um amigo meu que frequentava a minha casa há uns anos atrás, e ele falava: Max, ensine algo ao seu cão. Eu não estou vendo você ensinar nada para o cão, só estou vendo você provocar e dar mordida. Isso foi difícil eu digerir, porque o que nós queremos ver é ação, o que nós queremos ver é movimento. E a gente precisa de amadurecer nisso. E aí quando eu consegui compreender o que ele estava falando, isso tem muitos anos já, eu passei a incorporar isso, introjetar isso e tentar transmitir, primeiro naturalmente mudar na minha concepção de treino e também transmitir para aqueles que vinham para me ouvir ou vão me ouvir nos meus seminários. Então, quem já participou de cursos ou seminários meus, com certeza já ouviram isso que eu vou falar agora. Treinar cães não é estimular os seus instintos, permitam-me o uso desse termo, ou suas pulsões comportamentais inatas e deixarem que eles tomem o seu curso. Isso não é treinar, isso é muito pequeno. Treinar cães é fazer com que um cão que tenha essa motivação inata, quando nela estimulado, comporte-se de maneira absolutamente diferente do que ele se comportaria caso ele não tivesse sido treinado ou não tivesse sendo treinado. Resumindo, modificação de comportamento. Traduzindo, ou seja, um exemplo, um figurante provoca um cão, ameaça um cão com grande ímpeto contra o figurante, e esse cão permanece sob controle do seu condutor, ou numa posição senta, ou caso receba um comando para acompanhá-lo em condução, ele vá acompanhando o seu condutor. Isso é treinar, por isso que eu falei no início da minha conversa, que lá naqueles tempos, desde aqueles tempos, com toda a limitação de conhecimento técnico e também teórico que a gente treinava de verdade. Por quê? Porque a gente seguia um programa de entendimento que nós tínhamos que ensinar para o cão fazer algo diferente. Isso é treinar cães. Agora, eu posso complementar isso. Treinar cães de maneira moderna, de maneira respeitosa, de maneira que promova bem-estar, de maneira sofisticada, de alto desempenho, é não só fazer com que o cão modifique o seu comportamento, que o cão se comporte de maneira diametralmente oposta à forma que ele se comportaria anteriormente sem ser treinado num evento de alta estimulação, mas que mantenha a sua emoção inicial. Esse é o desafio. Por quê? Antigamente, mesmo treinando, nós submetíamos o cão. Então o figurante provocava, eu chamava junto, o meu cão me obedecia, mas ele me obedecia única e exclusivamente em decorrência da sujeição. Essa sujeição aplicada
apenas pela força fazia com que, inevitavelmente, o cão diminuísse a sua motivação. Ele me obedecia? Sim. Isso era treinamento? Sim. Contudo, a emoção dele necessariamente tinha que ser suprimida para que ele não descarregasse a sua emoção contra aquele que estava estimulando essa sua emoção. Contudo, de anos para cá e cada vez mais, nós, através do conhecimento, temos modificado essa forma de enxergar o treinamento. E os nossos cães, hoje e cada vez mais, quando são requisitados para obedecer, eles não só obedecem prontamente, ou seja, é treino, mas mantêm aquele nível emocional, porque eles não têm a emoção suprimida. Quem conhece um pouco de treino e quem está evoluindo um pouco mais no treino, orientado pelos melhores treinadores, sabe que, inclusive, é possível não só que ele mantenha a mesma emoção, como também ele aumente a emoção em decorrência do mecanismo de frustração e de controle de estímulos. Então fica aqui o meu recado, principalmente a essa nova geração e também ao público leigo. Pessoal, vamos filtrar o que a internet tem a nos oferecer. Vamos fugir de conteúdo sensacionalista. Vamos fugir de conteúdo que gere auê do pão e circo. Vamos focar no bom treinamento. Tem tantos bons treinadores por aí, seja no Brasil, principalmente pelo mundo afora. Citei alguns dos grandes treinadores que tem no mundo afora, deixei aí de fora, mas poderia ter citado Marco Koskensalo, capitão do exército finlandês e que hoje trabalha única e exclusivamente formando cães para trabalho, para provas de trabalho, mas durante muitos anos formou cães no exército finlandês. Teemu Parviainen, um dos maiores figurantes do mundo de todos os tempos, e tantos outros, Mia Skogster. Foquem em treinadores que realmente ensinem coisas para os cães. Fujam do pão e circo. Vamos ensinar coisas aos nossos cães. Mas para isso, vamos aprender. Se a gente mudar a nossa mentalidade, naturalmente, esse movimento tão danoso ao nosso meio, tão maléfico, vai gradativamente perdendo o seu valor. E aquilo que deve ter valor, cada vez mais será valorizado. Um grande abraço a todos, obrigado por terem me assistido até aqui, rumo à tomada de consciência, à melhoria do nosso entendimento, à cooperação para o desenvolvimento da cultura canina em nosso país, que possamos evoluir. Todos nós, um dia, fomos pequenos iniciantes e não saber não é problema. O problema é continuar sem desenvolver o seu conhecimento.
você gostou desse vídeo, não deixe de dar aqui o seu like, isso ajuda a gente demais. Faça o seu comentário e inscreva-se no canal, não deixe de se inscrever também. Continue me seguindo em todas as mídias sociais. Um grande abraço a todos.